Olá! Hoje vamos falar sobre as folhagens. As plantas que o valor estético, a beleza, está nas folhas. Elas são coloridas, elas têm inúmeras variedades e elas são como uma paleta de cores em que a gente pode usar e abusar. Nós temos uma variedade muito grande de plantas que a gente pode utilizar e colorir a nossa casa. Hoje elas estão na preferência das pessoas porque as folhagens, ao invés das flores, elas dão menos trabalho, elas têm menos manutenção e o mais legal de tudo é que nós estamos voltando a cultivar as plantas de vó, aquelas que nós víamos no quintal da casa da nossa avó e que davam aquele ambiente aconchegante e gostoso de lar doce lar. Temos aqui as sansevérias, que são as espadas de São Jorge. Elas vieram lá do século XVIII e são muito conhecidas por ser uma planta protetora, uma planta guerreira, uma planta que vive com muito pouco ou quase nada. Nós temos aqui várias espécies delas, né? Temos as espadas de São Jorge, temos aqui as lanças, né? São as lanças de São Jorge ou lanças de Ogum também são chamadas. E as outras espadas menores que nós temos aqui, essa aqui é a espada prateada, essa é a espada Vitória e essas são as mini espadinhas, que são as pequenas que a gente pode usar para contornar os nossos jardins. Aqui nós temos um vaso de 7 espadas, que é hoje muito utilizado inclusive para proteger ambientes, né, para a gente dar de aniversário. Essas espadas, todas elas vivem tanto no sol pleno como vivem no breu, no maior escuro. Nós podemos utilizar elas em qualquer parte da nossa casa e principalmente dentro de casa, para que a gente possa então utilizar todas essas plantas para nos proteger, nos auxiliar a limpar o ar e também porque elas são muito boas porque são muito resistentes. Elas crescem devagar, mas crescem sempre, né? Vale a pena lembrar que as espadas, principalmente as espadas de São Jorge, elas são muito utilizadas para decoração na frente das casas, das empresas, né? Dos lugares comerciais. Nós devemos plantar a espada de São Jorge, ela é uma planta protetora, mas ela é uma planta protetora para a gente. Então não devemos plantar ela na frente das nossas casas, porque isso demonstra, assim como elas são protetoras, elas são guerreiras, elas também têm esse ar de defender, né? Esse ar de afastar. Então a gente deve plantar ela sempre nos lados, ou atrás, ou dentro das nossas casas, para que não aconteça de repelir as pessoas que estão chegando na nossa casa. Vamos falar agora dos coleus, ou coléus, ou cóleos. Tem várias formas de chamar esta plantinha, que comumente dissemos coração magoado. Coração magoado ela não tem nada, né? Porque ela é linda, colorida, ela encanta e enfeita o lugar que ela está. Inclusive, tem alguns que chamam de carro alegórico, de tão colorida e brilhante que ela é. Ela tira a monotonia de qualquer espaço. Elas são originárias da Ásia e elas têm mais de 300 espécies. Todas elas lindas, brilhantes, com várias formas, com várias cores, né, para encantar o nosso jardim. São plantas que precisam no mínimo 4 horas de sol diária. Então elas não são plantas de sombra, elas precisam tomar sol. Mas são plantas que elas toleram bem, né, climas amenos e também climas um pouco mais quentes. Se ela queimar no sol, a gente faz uma poda e ela rebrota. Se ela queimar com a geada também, aqui no nosso local, que temos muito frio, ela também rebrota depois do inverno. Então é uma planta que a gente pode ter sempre, né? Escolher os melhores locais para a gente cultivar. Ela não é exigente em solo, não é exigente em rega também. Você pode regar ela 2 vezes por semana e são as legítimas plantas de vó. Né? Essas aqui tinha em todos os jardins das nossas vós e elas estão com tudo. Temos também as variedades mini,
que são um encanto, são maravilhosas também para a gente cultivar em casa. O coleus voltou com tudo porque é uma planta de coleção. As pessoas estão muito voltando a este hábito de colecionar plantas. Como elas são várias, como tem várias cores, mais de 300 espécies, você vai demorar uma vida inteira para juntar todas elas no mesmo ambiente. Essas são as peperômias. Elas voltaram com tudo novamente e são brasileiríssimas, são aqui do Brasil. Elas têm várias espécies, né? Entre elas, elas são divididas em duas classes. As moles, que são essas aqui, essa aqui é uma peperômia melancia, essa aqui é uma peperômia zebra, uma peperômia marrom, e hoje nós temos outras variedades no mercado que não temos aqui, mas tem várias variedades que estão surgindo aí no mercado. Essas são as peperônias duras, né? São plantas que não exigem muito, são para meia sombra ou sombra, né? Você pode utilizar ela muito dentro de casa, está sendo muito utilizada em jardins suspensos, nas paredes, e também a gente tem que cuidar de não colocar muita água, porque ela não é de muita rega. As flores delas não são flores que têm valor, são esses pitinhos que saem, né? E elas estão aí para serem utilizadas cada vez mais nas casas das pessoas. Vamos falar agora sobre as begônias. As begônias que são folhagens. Ela está entre o grupo das maiores plantas, das 10 maiores plantas do mundo, porque ela tem mais de 1.400 variedades. É uma infinidade de begônias. As begônias também são consideradas plantas suculentas e a gente via muitas plantinhas dessas, inclusive peludas, que eram as begônias que a gente utilizava antigamente. Hoje nós estamos com variedades lindíssimas, inclusive as begônias está sendo objeto de desejo de muitas pessoas. Nós temos a variedade imaculata, temos uma mudinha pequena aqui. A variedade imaculata hoje é uma planta que todo mundo quer ter na sua casa. Percebam que quando ela está com as folhas novas, ela ainda não tem as pintas. As pintas vão nascendo aos poucos, né? E vai se transformando nesta bela planta e hoje muito cobiçada e muito desejada. Temos também outras aqui, como essa aqui. Esta begônia é a begônia metálica. Ela tem, vocês podem notar que atrás dela, ela é vermelha. As plantas têm esse colorido vermelho atrás para ajudar na fotossíntese. Como elas são plantas de pouca luz, né, que não se usa muita luz direta, as begônias elas precisam pegar pelo menos 2 horas de sol diário, um sol mais filtrado, porque se nós colocarmos muito sol em cima dela, ela faz buracos na planta. Também é uma planta que não gosta de vento, que não gosta de maresia, então na praia não podemos ter begônia, não gosta de frio e nem de calor excessivo. Ela é uma planta delicada. Como a gente pode ver, ela é molinha, né? As suas folhas são bem molinhas e se a gente dobrar uma delas, ela faz um barulho, né? Faz um barulho de crack, porque ela quebra realmente a folha e isso mostra que ela tem água dentro da sua planta. Então devemos cuidar com questão ao solo, tem que ser um solo de mato, um solo bem drenado. Algumas pessoas utilizam inclusive casca de pinos para fazer o solo para plantar as begônias. Outra coisa que temos que cuidar é a adubação. Nós tiramos uma begônia linda, maravilhosa lá da floricultura ou do viveiro e levamos para nossa casa e muitas vezes esquecemos de dar comida para ela. As begônias elas precisam de uma adubação mensal pelo menos. Devemos usar algum tipo de adubo orgânico, né? Algum fertilizante orgânico para que ela venha bonita, para que ela tenha suas folhas sempre brilhantes e coloridas. Podemos fazer um arranjo muito lindo com todas elas. Temos a begônia rex, que é essa vermelha aqui, que temos muitas espécies, muitas cores, muitas variedades. Ela é lindíssima e faz uma composição linda em jardins de meia sombra. Uma outra característica das begônias, que a gente pode utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia, são as suas flores. As flores das begônias, elas são punks, são
plantas alimentícias não convencionais. Então você pode, se você produz a sua begônia num lugar que você sabe que não tem qualquer tipo de problema com contaminação, você pode tirar a sua begônia e comer. Tem um gostinho muito bom, parece um limão. E você pode utilizar ela, claro que não vai comer todo dia, né? Mas você pode utilizar ela para enfeitar um prato, para enfeitar uma salada e ao mesmo tempo você está comendo uma planta que tem vários nutrientes e que vai ajudar na sua saúde também. Vamos falar agora das marantas ou calateias. Outras plantas que também são muito lindas, colecionáveis porque tem várias espécies, então, são mais de 300 espécies da verdade, e também elas são brasileiríssimas, elas são da Mata Atlântica, né? Elas têm o habitat natural delas, então é na floresta, embaixo das árvores, então nós podemos plantar elas em lugares de luz difusa, como a gente chama, né? Não no sol direto, meia sombra ou sombra. Também podemos utilizá-las em corredores de sombra, ela fica muito bonita, ela faz um maciço muito lindo, né? Elas são conhecidas também como as plantas rezadeiras ou prayer plants, porque à noite, quando está escuro, elas levantam todas e se juntam e se fecham, né? Como se elas estivessem rezando. Na verdade, elas fazem isso para se proteger. Outra coisa que podemos notar nas marantas ou nas calateias, que quando elas estão com a folha fechada assim, enroladinha, é sinal de que elas estão ou pegando muito sol ou elas estão com a sua terra muito seca, como é o caso dessa planta. Ela está totalmente seca e ela faz então esses canudinhos com as plantas. Nós temos várias cores também, podemos abusar na decoração delas. Nós temos as tricolor, que são de várias cores, temos essa também que é um tom um pouco mais escuro, e você pode notar que elas têm desenhos os mais variados e diferentes possíveis, né? Podendo fazer ótimos contrastes, ótimos arranjos com elas. Elas não gostam de geada, não toleram geada, não toleram vento, então podemos plantar elas em lugares bem protegidos, né? Dentro das nossas casas, nos escritórios ou também em áreas sombreadas, fora de casa, mas que tenham um pouco de proteção. Elas vão muito bem, né, em qualquer lugar. E para a gente ter esse cuidado, então, se elas vão enrolarem a folha, a gente já sabe o que é. Quando vamos então plantar as marantas, a gente tem que cuidar que o solo seja bem drenado. Utilizamos 50% de substrato, 30% de cascas ou de casca de pinos, né, alguma casca bem drenada, e 20% de humus de minhoca, para que ela fique com a terra bem drenada, para que ela não sofra então de falta de água, né, e para que ela tenha uma boa adubação no seu vasinho. Adubar de 3 em 3 meses vai garantir que ela esteja sempre linda, sempre brilhosa, sempre bonita. Como eu vou organizar as folhagens na minha casa? Como eu vou fazer uma composição que dê colorido, que dê uma vida e que fique harmonioso, que fique bonito? Bom, eu devo levar em consideração 3 pontos. O primeiro deles é a cor. Eu não posso escolher plantas da mesma cor. Eu tenho aqui vários tons de verde, mas vocês podem notar, é um verde com vermelho, é um verde prata, nós temos um verde variegata amarelo e nós temos um verde também mais puxado para o branco, né, com nervuras brancas. Então eu tenho vários tons de cores que vão ajudar a formar um arranjo bonito. Outra coisa que temos que levar em consideração é a forma, né, ou o formato dessas folhagens. Aqui eu tenho uma folhagem com uma folha bem comprida e mole, né? Aqui eu tenho um outro formato de folhas bem redondinhas e aqui eu tenho 2 espadas com um formato mais pontiagudo, com um formato um pouco diferente. Então, se eu misturar todas as plantas com o mesmo formato, também não vai ficar legal.
E por fim, nós temos que prestar muita atenção na volumetria. Como eu vou organizar essas plantas de forma que elas fiquem bonitas? Então, sempre as de trás têm que ser mais altas, tem que ter o destaque, elas têm que vir de trás mais alta para baixar até na frente. Esta volumetria é que vai dar o acabamento perfeito sempre no meu jardim ou dentro de casa, nas plantas que eu organizo. Quando eu vou agrupar plantas, eu tenho que ter esse cuidado. E então, vamos plantar folhagens? Vamos pegar as folhagens de vó e fazer o nosso jardim ou embelezar a nossa casa? Vamos utilizar as folhagens e fazer do nosso lar o lar doce lar? Esta é uma dica do projeto Jardins do Norte Gaúcho da Emater. Vamos cultivar?